A nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre conjunção. É um assunto bem fácil da gente aprender, não temos muitas dúvidas depois das explanações e vamos lá. Bem, o que é a conjunção? A conjunção é uma classe gramatical invariável, o que isso quer dizer é que ela não vai variar nem em gênero, nem em número, nem em grau. Ou seja, não tem conjunção masculino, feminino, ela não vai variar em singular ou plural, aumentativo ou diminutivo. Às vezes nós confundimos as conjunções com as preposições. Por isso é preciso prestar bastante atenção aqui. A conjunção ela vai ter como finalidade ligar dois termos de uma oração ou ligar orações coordenadas ou orações subordinadas. As orações coordenadas são ligadas entre si por conjunções, ou a oração subordinada ser ligada à oração principal. Vamos ver aqui os exemplos para a gente poder trazer a memória de forma mais sólida. Então vamos lá, eu separei aqui as três finalidades das conjunções. Primeiro é ligar termos coordenados entre si. Vamos ver aqui um exemplo. João e Antônio viajaram. Nós temos aí a conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Mas o que ela está fazendo aqui nessa oração? João e Antônio. Quem é o sujeito da frase? João e Antônio. É um sujeito composto. Então, a conjunção e aqui está ligando esses dois termos, João e Antônio. Está ligando os sujeitos desta oração. Então, primeira finalidade da conjunção, ligar termos coordenados entre si. Então, está ligando termos da mesma oração. Agora vamos ver mais uma finalidade, que é ligar orações coordenadas. Orações coordenadas são orações independentes, que elas não precisam de uma da outra para fazer sentido. Mas, por vezes, elas são ligadas por conjunções. Também podem ser ligadas por pontuação. Mas aqui nós vamos ver o estudo das conjunções. E esse estudo é importante porque vai nos ajudar na questão de coerência e coesão, para a gente poder organizar melhor o nosso texto. Então, João estudou, mas não passou. Nós temos duas orações aqui. Nós temos João estudou e temos a oração não passou. O que é que está ligando essas duas orações? A conjunção mas. João estudou, mas não passou. Qual a ideia que essa conjunção está expressando aí? É uma ideia de adversidade. Apesar de João ter estudado, ele não passou. Então, nós temos aqui uma conjunção adversativa. João estudou, mas não passou, ligando duas orações coordenadas. João estudou uma oração independente. Quando eu digo João estudou e pronto, eu não preciso de explicação para essa oração. E o não passou também eu não preciso de explicação. Mas quando eu junto as duas através de uma conjunção, nós temos aí uma oração coordenada adversativa, por causa da classificação da conjunção mas, que é uma conjunção adversativa. Então, vamos revisando. Primeira função das conjunções é ligar termos de uma oração. Segunda função, ligar orações coordenadas. E terceira função é ligar uma oração subordinada a uma oração principal. A oração subordinada é uma oração que ela precisa da oração principal para poder fazer sentido. Vamos ver aqui. Eu quero que vocês passem. Nós temos uma oração principal aqui que é eu quero. E temos aqui vocês passem, que é uma oração subordinada, né? Aqui vocês passem, ela está ligada a eu quero, completando o sentido de eu quero. Porque quem quer, quer alguma coisa. Aí o verbo querer é um verbo transitivo direto. E que vocês passem está fazendo aí o papel do objeto direto. Está completando o sentido do verbo querer. Se fôssemos classificar essa oração que vocês passem, ela seria classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas não é o caso do nosso estudo agora. O que a gente precisa prestar atenção aqui é que o que, a conjunção que é uma conjunção integrante, está ligando uma oração principal, eu quero, a oração subordinada, que vocês passem. Então, as três funções das conjunções: ligar termos de uma oração,
ligar as orações coordenadas e ligar a oração subordinada à oração principal. Lembrando que a conjunção é uma classe gramatical invariável e tem essas funções aí. Vamos agora, então, ver, em resumo, as duas funções principais, que são ligar orações coordenativas e ligar orações subordinativas, né? Ligar orações coordenadas e ligar orações subordinadas. Então, nós temos duas subclassificações para as conjunções, que são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Cada conjunção dentro dessa classificação vai trazer mais uma subclassificação, que é falando sobre o sentido desta oração. E aí a gente vamos ter que memorizar as classificações e ao menos uma conjunção de cada classificação. Mas essa memorização também vai ser decorrente da minha leitura. Quanto mais eu leio, mais eu adquiro esse tipo de classificação, porque faz parte também da leitura e interpretação de texto. Então, as conjunções coordenativas são classificadas em aditiva, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Por que essa classificação? Porque cada uma dessas conjunções vai trazer esse sentido para o texto. Então, eu coloquei um exemplo de cada conjunção. Mas no livro de vocês, ou podem dar uma pesquisada na internet, vai ter uma lista desses tipos de conjunções, tá certo? Então, aditiva nós temos eu coloquei as mais comuns. Aditiva, conjunção é, adversativa, mas, que dá uma ideia de adversidade. Aditiva dá uma ideia de adicionar uma oração a outra. Alternativa, ou, que vai alternar as orações. Explicativas, porque junto, sem acento, que vai explicar. E conclusiva, que vai concluir a ideia de uma oração. Vamos agora para as subordinativas. Nós temos as integrantes que e se, que fazem parte aí das orações subordinadas substantivas. E nós temos as adverbiais, que vai trazer as classificações lá, né, dos advérbios. Então, nós temos as causais, as consecutivas, as concessivas, as condicionais, comparativas, temporais, proporcionais e finais. As causais vai dar a ideia de causa. Nós temos também o porquê. As consecutivas, ideia de consequência. As concessivas, ideias de concessão. As condicionais, ideias de condição. As comparativas, vamos comparar uma com a outra. As temporais, ideia de tempo. As proporcionais, ideias de proporção. E as finais, ideias de finalidade. Lembrando que a fim de que, né? O afim aí, gente, é separado. Vocês não podem esquecer disso. E como nas coordenativas, eu também coloquei aí um exemplo para cada classificação, mas no livro também tem os exemplos maiores, certo? Então, vocês precisam ter em mente isso. Conjunção é a palavra invariável, que vai ligar termos de uma oração, orações coordenativas ou orações subordinativas. Bons estudos!